Quais são os documentos necessários para se aposentar como agricultor em 2022? Este é o tema deste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E neste vídeo eu vou te explicar tudo o que é necessário para o segurado do INSS conseguir se aposentar como agricultor em 2022. Então vamos lá conhecer todos os requisitos necessários e também saber quais são os documentos que devem ser apresentados lá na plataforma do meu INSS. Inicialmente, eu queria dizer que mesmo após a reforma da Previdência, os requisitos para que o segurado, que é agricultor, se aposente no INSS são os mesmos. Eles não se modificaram. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela não afetou a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Ou seja, o requisito da idade para o segurado especial, ou seja, para o trabalhador rural, ele continuou o mesmo. A mulher que é segurada especial, que é trabalhadora rural, ela poderá se aposentar quando ela completar 55 anos e o homem poderá se aposentar quando completar os 60 anos de idade, desde que eles comprovem a condição de segurado especial junto ao INSS, ou de segurado especial, ou de empregado rural, ou de contribuinte individual rural, qualquer uma dessas situações. Por quê? Porque a modalidade de aposentadoria por idade do trabalhador rural, ela abrange o termo genérico do trabalhador rural. Este é um termo genérico que engloba os outros termos específicos, que são os empregados rurais, o segurado especial, contribuinte individual rural. Então, a aposentadoria por idade do trabalhador rural, ele abrange essas três mini categorias de trabalhadores que são segurados do INSS. E quais são os requisitos que são necessários para que o segurado que se enquadra na modalidade de trabalhador rural se aposente em 2022? Além da idade que eu já falei anteriormente, a mulher possuir 55 anos em 2022 e o homem possuir 60 anos, existem também outros requisitos, que são ter trabalhado pelo menos 15 anos na atividade rural. E além disso, eles devem estar ativamente, quando eles completarem os 55 anos e os 60 anos, eles devem estar trabalhando atualmente na atividade do campo. Então, esses são os três requisitos. A idade, 55 anos e 60 anos, os 15 anos de comprovação da atividade rural que ele desempenha e na data do implemento etário, ou seja, na data que ele completar a idade, ele está efetivamente trabalhando e vivendo daquela atividade rural que ele alega junto ao INSS. A partir daí surge uma segunda pergunta: como é que se deve solicitar a aposentadoria rural no INSS? Atualmente, esses pedidos de requerimentos de benefícios previdenciários, eles são feitos totalmente à distância. Ou seja, se você não tem uma senha, meu INSS, você vai ter que gerar uma senha do meu INSS, se você é segurado do INSS, ou se você trabalha solicitando os benefícios junto ao INSS, você vai ter que gerar a senha do meu INSS para o seu cliente. E lá na plataforma do meu INSS, você vai solicitar o pedido de aposentadoria por idade do trabalhador rural. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo ensinando como solicitar a aposentadoria por idade do trabalhador rural, que é a aposentadoria rural. Eu vou colocar aqui em cima nos cards e também no final deste vídeo, o vídeo que ensina você solicitar, responder as perguntas lá na plataforma do meu INSS. Lembrando que responder essas perguntas lá na plataforma do meu INSS é muito importante. Por quê? Porque a partir daquelas perguntas, das respostas que vocês vão oferecer ao INSS, que vocês vão responder ao INSS, que o INSS vai começar a fazer a análise do pedido da aposentadoria rural. Então é muito importante vocês assistirem também o vídeo que explica como é que você faz o passo a passo lá na plataforma do meu INSS. Outra dúvida muito recorrente que eu recebo
é a seguinte dúvida: se para solicitar qualquer benefício no INSS precisa ser solicitado por advogado e no caso dos trabalhadores rurais precisa ser solicitado através do sindicato. E não há essa necessidade. O próprio segurado pode sim fazer esse requerimento lá na plataforma do meu INSS. Porém, como eu já falei anteriormente, existem perguntas e vão existir documentos que o próprio segurado vai ter que preencher, e esse preenchimento tem que ser da forma correta, porque se não for preenchido da forma correta, pode atrapalhar a análise do pedido do benefício. Então, é importante, se o segurado ele não tem um conhecimento técnico, ou se o segurado ele não sabe do conhecimento legal sobre o seu direito, ele procurar ajuda, ou do sindicato, ou até mesmo de uma pessoa especialista na área para que possa ajudá-lo neste momento que é tão importante. Neste momento que é o momento da aposentadoria, da tão sonhada aposentadoria que a maioria dos trabalhadores rurais esperam ansiosamente. Geralmente eles contam os dias e a hora para esse momento que é a chegada de pedir o benefício lá no INSS. Agora eu vou explicar quais são os documentos que são necessários para que você que é segurado ou para que você que é especialista na área apresente lá no pedido da plataforma do meu INSS. Todos os documentos que você deve organizar antes de pedir lá no meu INSS. Por quê? Porque durante o pedido você já vai estar finalizando. Você já está finalizando o procedimento e lá você vai ter que colocar a digitalização de todos esses documentos. Então, essa etapa de solicitação lá no meu INSS vai ser a última etapa que você vai fazer. Antes você tem que organizar toda a documentação. E se você é segurado e você está neste momento prévio de se preparar para se aposentar, é importante que você preste muita atenção para que você comece a correr atrás realmente destes documentos que são importantes para você conseguir comprovar sua atividade de segurado especial ou de trabalhador rural junto ao INSS, que é a autarquia federal que vai analisar o seu pedido de aposentadoria por idade do trabalhador rural. Inicialmente, para você solicitar o pedido da aposentadoria por idade do trabalhador rural, você deve apresentar os seus documentos pessoais. Que documentos são esses? Identidade, CPF, certidão de nascimento ou certidão de casamento, se você é casado, comprovante de endereço. Esses são praticamente os documentos pessoais que você vai apresentar lá na plataforma do meu INSS, os documentos de identificação. Depois, você vai ter que preencher e apresentar um documento que se chama Autodeclaração do Segurado Especial. Esse documento ele é disponibilizado pelo próprio INSS, tem que ser preenchido neste próprio formulário que o INSS disponibiliza. E aqui tem vídeo explicando como é que preenche essa autodeclaração. Você vai ter que apresentar esse documento preenchido da forma correta, com todas as informações corretas do período que você trabalhou como segurado especial, qual foi o local que você trabalhou, como foi exercido essa atividade, se você trabalhou com uma pessoa da família ou se você trabalhou sozinho, se no seu CNIS consta algum vínculo que possa atrapalhar ou que possa ser analisado de uma forma diferenciada pelo INSS. Enfim, a autodeclaração do segurado especial é um documento que deve ser preenchido da forma correta para que seja apresentado no INSS. Você não pode preencher esse documento de qualquer forma. Se você não souber preencher, você procura a ajuda de uma pessoa que é mais esclarecida, que já tem costume de preencher esse documento para lhe ajudar no preenchimento. Por quê? Porque muitas vezes o segurado ele preenche esse documento de qualquer forma e às vezes o benefício é negado porque esse documento ele não foi preenchido da forma correta. As informações elas não foram apresentadas da forma correta e isso vai levar ao indeferimento, que é a negação, a negativa do benefício junto ao INSS. Então, este é um documento que vai ser obrigatório você apresentar. Se você tiver dúvida, eu vou colocar o link aqui em cima para que você assista o vídeo que eu explico como é que você faz para preencher esse documento. Além disso, você vai ter que apresentar as conhecidas provas rurais. O que são essas provas rurais? São documentos que vão vincular, que vão comprovar que essa pessoa, que esse segurado realmente é um trabalhador rural, é uma pessoa que vive da atividade do campo. São inúmeros e inúmeros documentos que podem servir para comprovar a atividade de segurado especial. Lembrando que o documento que você vai apresentar junto ao INSS, ele obrigatoriamente deve especificar a sua profissão, ou seja,
Lá no documento ele deve dizer que você é agricultor, que você é lavrador, que você é trabalhador rural ou qualquer um desses termos similares. Então é muito importante que você apresente os documentos que são conhecidos como provas rurais. Então vamos recapitular. Você vai apresentar os documentos pessoais, você vai apresentar a autodeclaração do segurado especial, você vai apresentar as provas rurais ou instrumentos ratificadores. O nome mais atual é instrumentos ratificadores. Por quê? Porque são documentos que vão comprovar a sua atividade rural que você vai alegar junto ao INSS. Além das provas rurais, se você é casado, se você não é casado e vive em união estável, você vai ter que apresentar os comprovantes de união estável. Principalmente se você vai declarar lá na autodeclaração que é em regime de economia familiar e que as provas serão em nome do seu companheiro ou da sua companheira. Aí, neste caso, para que você consiga utilizar as provas em nome do seu companheiro ou da sua companheira, você vai ter que apresentar duas provas que vão caracterizar a união estável de vocês, entre vocês. Aí você pode dizer, Lívia, mas eu sou casado no civil, então apresenta a sua certidão de casamento. Mas eu casei no civil e atualmente eu moro com a minha companheira, eu já me separei e atualmente eu moro com a minha companheira e eu quero utilizar as provas dessa minha companheira. Aí, neste caso, você vai ter que comprovar a sua união estável com essa sua nova companheira. Então, são muitas as situações que podem acontecer. Cada segurado é uma história diferente. E muitas vezes um documento que um segurado apresenta é um documento que o outro segurado não vai precisar apresentar. Enfim, estes são os documentos que vão comprovar a união estável. Você vai ter que apresentar 2 documentos para comprovar essa união estável junto ao INSS. Além disso, você vai ter que apresentar a sua carteira de trabalho se você já trabalhou de carteira assinada. Por quê? Porque se tiver algum vínculo urbano, que tiver algum problema lá no CNIS, que é o CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, se você tiver algum vínculo urbano que está em aberto, que está extemporâneo, que está com alguma pendência lá no INSS, você deve obrigatoriamente apresentar o documento que comprove esse vínculo para que o servidor do INSS retifique essa informação, na realidade, para que ele ajeite esse seu CNIS e para que essa sua atividade de segurado especial seja aprovada pelo INSS. Eu falo aprovada, mas o termo correto é ratificada pelo INSS. Como eu quero que todos vocês compreendam esse assunto, sempre eu tento traduzir em palavras mais simples para que todas as pessoas que tenham acesso a esses meus vídeos compreendam de forma simples o que realmente acontece na análise desses pedidos de benefício. Portanto, vamos falar novamente. Você apresentou o documento de identificação, apresentou a autodeclaração, vai apresentar as provas rurais, vai apresentar ou a certidão de casamento ou os documentos que comprovam a união estável, vai apresentar a carteira de trabalho que vai comprovar o seu vínculo lá na sua carteira de trabalho. Se você já trabalhou na prefeitura, vai apresentar os documentos da prefeitura. Por quê? Porque essa situação ela é muito comum para quem é segurado especial. Muitas vezes entra um ano e sai um ano, entra uma pessoa lá na prefeitura, um prefeito que faz o contrato com esse segurado especial, ele exerce alguma atividade lá na prefeitura e depois ele sai e esse vínculo fica pendente no INSS. Então, se você já trabalhou na prefeitura como contratado, alguma dessas atividades, você deve ver se essa pendência está no seu CNIS para que você vá lá na prefeitura e pegue esses documentos que são tão importantes para que você não tenha a sua análise do CNIS prejudicada. Se você já contribuiu com o INSS, você, através do carnê ou da GPS, você vai apresentar os seus comprovantes de pagamento do próprio INSS. Claro que aqui é só se realmente o segurado já contribuiu alguma vez com o INSS. Seja como autônomo, seja como contribuinte individual, seja como facultativo, seja como qualquer uma das contribuições junto ao INSS. Se você já contribuiu, você apresenta os seus carnezinhos para que não haja nenhuma pendência nesta análise. Somente se realmente aconteceu. Se não aconteceu, não precisa apresentar, certo? Aí você pode perguntar, Lívia, mas eu nunca tive carteira de trabalho, porque às vezes é comum os segurados especiais nunca possuírem carteira de trabalho. Eu tenho que tirar uma carteira nova somente para pedir o pedido da aposentadoria no INSS? Não. Se você nunca trabalhou de carteira assinada, se não tem nenhum vínculo
que possa atrapalhar a análise da sua aposentadoria, não há necessidade de você tirar uma carteira de trabalho somente para você pedir aposentadoria, é somente não apresentar. A carteira de trabalho ela vai servir para comprovar as possíveis pendências que vão ter no seu histórico laboral, ou seja, lá no seu CNIS, certo? Porque essa é uma dúvida muito frequente que eu recebo, se é obrigatório vocês solicitarem, pedirem uma segunda via da carteira de trabalho para pedir aposentadoria por idade do trabalhador rural. Não é obrigatório. Esses são alguns dos documentos que eu recomendo que apresente no pedido da aposentadoria por idade do trabalhador rural, para que o seu pedido seja analisado da forma correta, porque a gente sabe que essas pessoas que estão precisando desse benefício, ou que estão em idade de se aposentar, como a aposentadoria do trabalhador rural, realmente são pessoas que já têm um histórico laboral realmente de bastante trabalho, realmente um trabalho braçal, exposto ao sol, exposto a uma dificuldade muito grande, e que este momento é um momento importante. E ter o pedido negado pelo INSS realmente decepciona muito esses segurados do INSS. Mas muitas vezes uma orientação repassada da forma correta no período anterior ao pedido do benefício, ele vai fazer toda a diferença para que realmente vocês corram atrás dessa documentação correta, para que esse pedido eles tenha mais chance de ser concedido no INSS, para que o INSS reconheça realmente que esse segurado é um segurado especial e garanta o direito do segurado do INSS, o direito que realmente é garantido por lei, que é o segurado trabalhador rural se aposentar aos 60 anos se homem e 55 anos se mulher, com os respectivos períodos de carência, 15 anos de período comprovadamente trabalhado na atividade rural dele. Bem, eu espero que todas essas orientações tenham sido relevantes para vocês, que esse vídeo realmente lhe ajude a você correr atrás dos documentos que são necessários. Se você deseja que eu grave mais vídeos dizendo onde é que você vai atrás desses documentos, o que são as provas rurais, quais são os documentos que podem ser provas rurais e quais são os documentos que não podem ser provas rurais, coloca aqui abaixo nos comentários que eu gravarei um vídeo com todo prazer. Te convido a se inscrever neste canal se você deseja receber conteúdo sério que realmente é pensado para transformar a vida do segurado do INSS. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, pois assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele acaba distribuindo para cada vez mais pessoas e isso acaba ajudando o meu trabalho aqui na internet. Então, tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.